Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E a ideia da aula de hoje, pessoal, como de praxe aqui no canal, é a gente sempre, após as aulas teóricas e de exercícios, né? A gente resolver exercícios, os mesmos exercícios da aula de exercícios aqui no R, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender sobre teste T pareado no R, beleza? A gente vai usar cada um dos exemplos que a gente viu aqui, tá? Para fazer esse tipo de análise no software R, beleza? Então, começando com esse primeiro exemplo, tá? Esse primeiro exemplo é o mesmo que está na aula teórica, né? Que eu vou deixar no card aqui também para vocês assistirem, né? Uma empresa foi contratada aí no intuito de diminuir a quantidade de insetos encontrados em um condomínio, certo? E para isso, né? Foi feita aí uma amostra de 15 apartamentos, onde para cada um desses 15 apartamentos foi registrado a quantidade de insetos antes e depois da aplicação, né, do veneno dessa empresa, joia? Então, a gente tem aí, ó, por exemplo, primeiro apartamento antes foram encontrados 7 insetos e depois um. No segundo apartamento, 6 e depois um. E assim por diante, tá? Para todos os apartamentos, beleza? Então, a nossa ideia aqui foi verificar, né, se a dedetização foi eficiente para reduzir a quantidade de insetos encontrados, beleza? Traduzindo isso em termos de hipóteses estatísticas aqui, a média de antes, né, teria que ser maior do que a média depois. Afinal, a nossa variável y é a quantidade de insetos e a gente quer verificar se houve uma diminuição. No momento que a gente pressupõe isso, a gente está supondo aqui que a média antes, na nossa hipótese alternativa, né, que a média antes é maior do que a média depois, beleza? Abrindo aqui o R, pessoal, a gente tem, já separei aqui os 3 exemplos, tá? E a gente sempre, eu sempre vou colocar como os nomes aqui, né? Antes um e depois um, antes e depois, pra gente ter essa ideia, tá? Então aquele vetor lá tá declarado aqui, tá? O antes e o depois, joia? Então, vamos ler esses vetores, né? A gente já sabe que no momento que a gente declara, né? A gente já tem isso registrado aí na nossa memória, beleza? Então, o comando que a gente vai usar aqui, pessoal, a nossa função principal, vai ser essa função t.teste, tá? Que eu já falei dela aqui em outros vídeos, beleza? E aqui os argumentos que a gente vai precisar utilizar são o vetor x, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou colocar o vetor x como sendo o vetor de antes e o vetor y depois, tá? Então, a gente vai colocar antes, o depois. Vamos ter que especificar a nossa hipótese alternativa, tá? Se é um teste bilateral ou se é unilateral à esquerda ou à direita, certo? Se você não especificar a hipótese alternativa, automaticamente ele faz o teste pareado, tá joia? E a gente tem um outro argumento aqui que a gente vai precisar nesses 3 testes, tá? Que é esse aqui. Period igual, a gente vai ter que colocar true, tá? Por quê? Porque a gente está especificando que esse teste é pareado, tá joia? Se porventura você esquecer de colocar esse argumento como true, ele vai fazer o teste para amostras independentes, beleza? Então vamos lá, tá? Vamos escrever aqui t.teste, aqui t.teste antes 1, depois 1, que foi o nome dos vetores que a gente colocou. Você pode botar o nome que você achar melhor, tá? A gente precisa especificar a hipótese alternativa, né? Nesse caso. Qual seria a hipótese alternativa? A gente está querendo verificar se o antes é maior que o depois, né? Ou seja, aqui é greater. Beleza? E o último argumento, period igual a na verdade, né? O false é o default. Beleza? Então, esse aqui é o teste T pareado a unilateral à direita. Ou seja, esse greater aqui é como se fosse o sinal que vai ter entre esses dois aqui. Tá? Antes, greater maior que o depois. Vai? Então, rodando isso aqui, a gente vai ter o nosso T calculado, né? Que vai dar um valor aí próximo de 21, um valor bem alto, tá? Consequentemente, um p-valor bem pequeno, a gente vai rejeitar H0, tá? E aqui, ele especifica a hipótese alternativa, tá? Sempre sugiro ler isso aqui, para ver se você especificou de maneira correta a hipótese alternativa, né? Verdadeira diferença entre as médias é maior do que zero, ou seja, como se fosse a média antes menos a média depois, é maior do que zero. Joia? Então, com isso, a gente teve aqui o teste T unilateral, T pareado unilateral à direita. Tá joia? Já no segundo exemplo, pessoal, a gente tem aqui que um educador físico estabeleceu um treinamento específico para o aumento de massa magra, certo? E para isso, você pode observar aí que ele coletou uma amostra de 2 a 8 alunos, na verdade 2 não, 8, tá?
E para cada aluno, ele mediu, né, em cada um desses 8 alunos, o percentual de massa magra antes e após, os mesmos alunos, após 6 meses de treinamento, beleza? Então, o que a gente pode observar aí são os resultados, né? Por exemplo, o primeiro aluno tinha 28,1% de massa magra, né? E depois do treinamento dele, 30,1%. O segundo aluno foi de 31,9% para 33,2%, e assim por diante a gente estende o conhecimento aí para todos os 8 alunos, tá? E a nossa ideia aqui é verificar se houve um aumento significativo de massa magra, tá? Diante desses dados aí, beleza? Então, traduzindo aqui para nossas hipóteses, a gente tem um teste unilateral esquerda, né? Ou seja, como o objetivo aqui é aumentar o valor da variável y, significa, olhando aí para o lado direito da tela de vocês, que a hipótese alternativa, na hipótese alternativa, a gente vai ter que a média antes, né, vai ser menor do que a média depois. Se a gente rejeitar o H0 em favor de H1, então a gente vai ter eficiência para atestar, né, se esse treinamento aumentou realmente a quantidade de massa magra desses alunos. Tá joia? Voltando aqui para o R, né, esses dados já estão escritos aqui, né, vamos declarar eles aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que a gente vai ver que temos uma pequena diferença, tá? Teste antes 2, depois 2, na verdade. A hipótese alternativa aqui nesse caso, pessoal, vai ser less. Na verdade, por quê? Porque a gente está querendo verificar se a média antes é menor, ou seja, less do que a média 2. Ou a média depois, né? Que também pode ser chamada de média 2. Beleza? Então, e novamente, não pode esquecer desse argumento aqui, tá, pessoal? Period igual a true. Se você não fizer isso aqui, ele vai considerar como essas duas amostras sendo independentes. Beleza? Populações independentes. Então, fazendo isso, a gente tem o valor da estatística de teste, nosso p-valor, novamente, a gente rejeita H0, ou seja, a gente tem evidências aqui para afirmar que esse treinamento aumenta significativamente o percentual de massa magra dos atletas, beleza? Então, a verdadeira diferença entre as médias é menor do que zero, ou seja, a média antes menos a média depois é menor do que zero. Consequentemente, a média depois é maior. Se a gente rejeitou, a gente vai ficar com essa hipótese aqui. Tá joia? E por fim, pessoal, temos aqui o teste bilateral, tá certo? Então, olha só, considera aí, né, que havia uma suspeita de que uma manutenção generalizada nas trituradoras de papel de uma determinada firma, né, iria alterar seus tempos de funcionamento. Né? Lembrando que esse tempo de funcionamento que eu estou me referindo aqui, né, é o tempo que essas máquinas levam para triturar uma determinada quantidade de papéis, beleza? Então, essa firma tinha 5 máquinas, né? E aí foi medido o tempo para triturar 20 folhas antes e depois dessa manutenção, para verificar se ia haver uma modificação significativa nesse tempo. Tá joia? Então, por exemplo, a primeira máquina, né, antes aí, ela triturou 20 folhas em 14,4 segundos, tá? E depois da manutenção, 13,7. A segunda máquina em 15,2, depois em 15, né? E assim por diante a gente estende para todas as observações, tá? Então, o nosso intuito aqui é verificar se houve alteração nos tempos de funcionamento. Ou seja, no nosso caso, nós temos um teste bilateral. Por quê? Porque a alteração a gente não está especificando se é para mais ou para menos. A gente está especificando, à sua direita você pode observar aí, né? A gente está querendo ver se é diferente. Tá joia? Então, o nosso objetivo é exatamente esse. Se a gente rejeitar H0 em favor de H1, a gente tem evidência para afirmar que houve alteração nesses tempos de funcionamento. Tá joia? Então, voltando aqui para o R, certo? Declaramos aqui os nossos dois vetores, o antes e o depois, t.teste. Nesse caso, pessoal, a gente só precisa especificar o antes 3, que é o terceiro vetor, né? Depois 3. E aqui colocar que é pareado. Como eu falei, né? Como já foi especificado aqui em vídeos anteriores, nesse vídeo também, se você não especificar qual é a hipótese alternativa, ele faz o teste bilateral, beleza? Então, nós temos como estatística de teste 1,15, tá? O p-valor não significativo aqui, ou seja, a gente não tem evidências para, digamos, afirmar que houve essa alteração, tá? Ou seja, o tempo de funcionamento é estatisticamente igual, né? E aqui, ó, só para confirmar, se você colocar, vou colocar os dois casos aqui.
copiar isso aqui e vou especificar a alternativa aqui. Então, primeiro resultado é esse aí que vocês estão vendo. Segundo resultado, eu vou rodar aqui especificando a alternativa two-sided. Mesma coisa, tá? Então, o padrão, o default, é o two-sided. Então, se você está diante aí de um teste bilateral, né, você não precisa especificar nessa função do teste T, pelo menos, a hipótese alternativa, beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que tenha te ajudado de alguma coisa. Né? Se você aprendeu alguma coisa, curte, compartilha, tá certo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, tá joia? Vou deixar aqui vocês com os vídeos teóricos e de exercício do teste T também, caso tenha interesse. Beleza? Um abraço e até a próxima.